Na vida existem várias coisas que nós podemos comparar a uma embarcação, porque ela necessita condução e direção. O barco da tua vida, o barco da tua família, o barco da tua carreira, o barco do teu casamento, o barco das tuas finanças, o barco dos teus filhos, o barco da tua espiritualidade. Qual é o barco que você está conduzindo neste momento? E quais são os perigos de uma má condução e de uma embarcação sem direção? Fique conosco e descubra. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passaremos para outra margem. Deixando a multidão, eles levantaram consigo, assim como estavam no barco, havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantando-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Texto muito conhecido da palavra de Deus. Esse texto também é descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, e também no Evangelho de Lucas, também no capítulo 8, no versículo 22. Mas no Evangelho de Marcos, ele me chama muita atenção, porque Jesus está com seus discípulos, já está em um barco. Ele estava pregando, pregar ali duas parábolas, que é a do semeador e a parábola do grão de mostarda. E logo em seguida Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: vamos para outra margem. Eles estavam em uma margem e iam atravessar toda a água para a outra margem. E é interessante que quando eles deixam a multidão e começam a atravessar, o texto vai fazer trazer essa clareza no versículo 36, dizendo que havia também com eles outros barquinhos, que tinha barcos ali que estavam seguindo os discípulos. Eles iam atravessar, e ao atravessarem, outros barcos também os seguiam. E ele vai destacar que quando eles estão nesta travessia, vem sobre eles um vendaval. E vendaval dentro de água é assustador. Quem já esteve em uma embarcação onde começou a ventar sabe do que o texto está falando. E os discípulos estão muito assustados com aquilo que está acontecendo. Mas o que chama atenção é o destaque que Marcos dá para o ocorrido. Ele diz que Jesus ele estava dentro do barco, porém ele estava adormecido. E outra coisa, ele estava na polpa do barco, ou seja, na parte de trás do barco, dormindo. E os discípulos se desesperam e vão até ele, e quando eles despertam Jesus então toma-se posição. Certamente o texto não deixa com clareza, mas certamente foi para a parte da frente do barco, e ali ele repreende o mar, dizendo ao mar e ao vento: cala-te e aquieta-te. Nós fizemos menção no início deste vídeo
sobre algumas coisas que podem ser atribuídas como barcos na nossa vida. Por exemplo, a nossa própria vida, ela é um barco que nós estamos conduzindo. Como você está conduzindo este teu barco? Para um barco ele ser bem conduzido, ele precisa de direção, ou seja, ele precisa saber para onde ele está indo. Ele não pode sair simplesmente sendo levado pela maré, porque se um barco for levado pela correnteza, ele fica mais propenso a um acidente, a tombar, a virar. Ele precisa ter direção, porque essa direção ela vai ajudar com que ele firme no seu caminho. E a pergunta que fica, o que nós mencionamos lá atrás, como está o barco da tua vida? Você tem direção? Você tem clareza para onde você está indo? Melhor ainda, após a sua direção, você está conduzindo bem esse barco? Como está o barco da tua família? A sua família tem propósito, tem direcionamento, sabe para onde está indo? Você sabe para onde está indo o teu casamento? Você sabe em que direção o teu casamento está andando? Você sabe para onde você está apontando dando direcionamento para o seu casamento? As tuas finanças, você tem clareza aonde você quer chegar? Você está conduzindo isso de forma consciente? Os teus filhos, você tem clareza, assim como a palavra diz que eles são como flechas dentro da aljava, que precisa ser apontado. Você está apontando os seus filhos na direção correta? Melhor ainda, como vai a tua espiritualidade, a tua vida com Deus? Você tem clareza para onde você está indo? Você tem controle da condução daquilo que você está fazendo? Você que está me ouvindo, como está a sua vida? É muito normal nós conversarmos com pessoas que estão em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas tribulações, em meio a dificuldade na família, em meio a dificuldade na carreira profissional, no casamento, nas finanças, criação dos filhos, confusão na sua vida espiritual. A pessoa não tem uma convicção daquilo que acredita, está dividido entre uma coisa e outra. É normal isso acontecer. Por que isso está acontecendo, querido? Porque as pessoas até às vezes estão debaixo de uma direção, ou seja, elas receberam uma palavra, um direcionamento, assim como os discípulos recebeu de Jesus dizendo: vamos para o outro lado. Mas em algum momento essas pessoas deixaram Jesus, aquele que deu a direção, dormir dentro do seu barco. E ao dormir, veio então sobre eles grande vendaval, assim como os discípulos. E eu convido você neste momento a dar uma olhada dentro do seu barco. Talvez você está em uma caminhada, seja ela espiritual, seja ela com a tua família, tuas finanças. Talvez você está em uma caminhada que até tem Jesus dentro do teu barco, mas talvez ele está adormecido e você precisa despertá-lo, porque despertando Jesus, ele acalmará toda a tempestade. Despertando Jesus, ele trará sobre a sua vida, sobre a embarcação da tua vida, da tua família, das tuas finanças, trará sobre estas embarcações calmaria e tranquilidade, assim como Jesus trouxe aos discípulos. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida destas pessoas que chegaram até aqui. Deus, se em algum momento, alguma dessas pessoas permitiram, ó Deus, que a presença de Jesus adormecesse dentro delas em algum momento e veio sobre elas grande dificuldade, Pai, em nome de Jesus,
Traz, ó Deus, renovo, Senhor, sobre esta pessoa neste momento. Traz, ó Deus, sobre ela um despertar da parte do Senhor, para que mais uma vez a calmaria vinda dos céus venha sobre a vida delas. Que Deus te abençoe, que o Espírito do Santo do Senhor ministre nos teus corações.